Ele é jornalista e escreveu um livro sobre os tiranos da América Latina. Eu vou conversar com Carlos Taquari. Por que só da América Latina? Bom, se fosse falar de todos, África e Ásia, ia ficar uma coisa enorme que ninguém ia conseguir carregar, pelo menos do nosso pedaço aqui, né? Já tem muitas histórias. O Tiranos e Tiranetes, editora A Civilização Brasileira. Por que pintou a ideia de escrever esse livro? Bom, inconformado com esses fantasmas que continuam assombrando o continente, assim a gente não consegue se livrar deles, tentativas de perpetuação no poder, censura à imprensa, né? Toda vez que um governo tenta censurar a imprensa, ele está querendo esconder alguma coisa ou impor um ponto de vista, né? Isso a gente está vendo agora na Argentina, onde a Cristina Kirchner, o governo assumiu o controle do papel jornal para poder pressionar os jornais, né? Na Venezuela, o Chávez fechou a maior emissora de TV, mais 30 emissoras de rádio. No Equador, pressões contra a imprensa também, na Bolívia. E nesse exato momento, na Venezuela, o ministro da Defesa já falou que não aceita uma vitória da oposição nas eleições presidenciais de outubro. Ou seja... Não aceita? Não aceita. Ou seja, se a oposição venceu, eles vão fazer o quê? Dar um golpe militar, né? Ou seja, vai voltar mais uma vez a era dos golpes militares e tudo, né? Não é impensável, não. Realmente não é. Agora, quantos golpes militares, por exemplo, teve a Bolívia? 193. 193. Em 200 e poucos anos desde que se libertaram dos espanhóis, 193 golpes. Qual foi o tirano que durou menos? Teve alguns de 24 horas, aí não deu nem tempo de exercer algum tipo de tirania, né? Mas teve golpes militares que... Teve um momento na Bolívia, na década de 80, que o país chegou a ter 3 governos ao mesmo tempo. Um se dizendo que era o legítimo. Não, eu é que sou, Quem foi Augusto Leguía? Leguía, um ditador no Peru, 1911... ele assume o poder, tinha prometido muita coisa assim que é impossível de cumprir. Num dado momento, a população invade o palácio, cata um homem, leva para uma praça, apresenta o documento de renúncia e diz: assina aí. E assina, não assina, assina, não assina. Veio a cavalaria, catou o homem, botaram ele num cavalo e levaram de volta para o palácio. Ele manda erguer uma estátua em homenagem a ele próprio. E no pé da estátua se lia, não firmou, ou seja, não assinou. Passa um tempo, outro golpe, catam o homem de novo, dessa vez ele não escapa, derrubam, aí vão lá na estátua e escrevem, já afirmado. Na mesma estátua? Já assinou. Agora assinou. No Brasil? Bom, o Brasil, as ditaduras, assim, além do regime do Getúlio, né, do governo do Getúlio, teve, o pior período mesmo foi a ditadura militar, que deixou esse saldo terrível, né, de mortes, prisões, até hoje esses casos não esclarecidos, né, inúmeros deles, né, fora o aspecto da violência, teve também o aspecto do ridículo, do absurdo, a censura, né? Eles tentando aprender encíclicas papais, né? Tem uma ordem da censura para prender o vermelho e o negro no Estandal. Vermelho e negro, eu sei que eu tive que jogar o livro no Lago do Ibirapuera, junto com outros que eram suspeitos. Era um perigo. Vermelho e negro. E não tinha nada de comunismo ali, né? O vermelho... Mas é só pelo vermelho. O vermelho... todo mundo deve se lembrar aqui, era o uniforme militar e o negro, a batina, o Julián, o personagem principal do livro, vivia dividido entre a carreira militar e religiosa, né? Tinha nada a ver. Agora, tem os 2 Alexandres ali que não pegaram nada disso, mas de repente estão pegando uma versão suave no próprio Facebook, né? Que de repente dá, não, isso aqui não pode, isso está... proibido, inclusive demonstrando falta de conhecimento, né? Você vê um quadro que é um clássico, de repente não pode passar. Qual é o presidente que foi continuamente eleito pelos mortos? No Paraguai, Stroessner,
O Stroessner? Stroessner, Alfredo Stroessner. Ficou 35 anos no poder, é o recordista na América Latina. Todas as eleições, os mortos votavam em massa e, por coincidência, votavam nele. Devia ser uma admiração que levavam para o além-túmulo, né? Póstumo, né? Ele terminou morando no Brasil. Em Brasília, morreu em Brasília. E Foi ele depois... era fã da Xuxa. Fã da Xuxa? Ele já velho, já assim, decrépito, ficava vendo o programa da Xuxa. Xuxa! Xuxa! Beijinho, beijinho, tchau, tchau! Completamente... Foi derrubado pelo segundo homem do governo, que aproveitou uma noite que ele saiu para ver uma das amantes, foi no palácio, tomou o poder e falou, chega, acabou, agora é minha vez. Quais são os casos de censura no Brasil mais absurdos? No Brasil. Segundo você. Por exemplo, os jornais, principalmente assim, Estado, São Paulo, Veja, Jornal do Brasil, que foi um dos grandes jornais, né, no país, uma censura atroz, ferrenha, que atrasava as edições. Primeiro, censores dentro da redação. Depois, em alguns casos, tinha que mandar o material para censura fora, atrasava a circulação, causava prejuízo imenso. E jornais como o Correio da Manhã, que simplesmente... Sufocaram, asfixiaram, né? Totalmente. Teve um caso, assim, de censores dentro das redações, cortando páginas, os exemplos famosos, né, do Estado, Jornal da Tarde, que publicavam receitas e poemas do Camões, né? Assim, qual foi o autor que mandaram prender? Sófocles. Sófocles. E também um autor francês também, uma peça que estava em exibição em Porto Alegre, esse sujeito morreu em 1921, está enterrado no cemitério de Montmartre, e mandaram procurar o sujeito e prender lá em Porto Alegre, só que o último endereço dele é o cemitério de Montmartre, né? Então ficava difícil. Um pouco difícil. Você sabe que o Mário Schember me contou, o Mário Schember passou 3 meses na minha casa, nessa época, né? Passou lá como escondido, como se fosse meu tio. E ele contou vários casos desse, um sensacional, que aprenderam o Diálogos de Platão na biblioteca dele, e o delegado perguntou para ele, escuta esse livro aqui, Diálogos de Platão, o que é? Aí o Mário falou, Diálogos de Platão. O delegado falou, sim, mas com quem? Com quem? Realmente, é o absurdo do absurdo. Agora, você fala também aqui do Trujillo. Trujillo foi, depois do Stroessner, foi um dos recordistas na América Latina, 30 anos no poder, uma das ditaduras mais violentas, né? Começou em 1930, terminou em 61. A morte dele foi cinematográfica, né? Ele num carro, também indo visitar uma amante. Os opositores vêm, o carro está numa estrada, eles se aproximam, disparam um monte de tiros, por sinal os fuzis tinham sido fornecidos pela CIA, que anteriormente apoiava o regime, né? Ele sai do carro, cambaleando, tenta atirar. E sai atirando. Sai atirando, e aí os caras passam fogo e acaba ali um regime de 31 anos. Eu vi uma fotografia há bastante tempo no jornal, mostrando o filho do Trujillo, com 8 ou 9 anos, nomeado general em chefe de todas as Forças Armadas. Aos 5 anos, ele nomeou o filho coronel. E aos 9, general. E tem uma fotografia de todos os generais batendo continência para ele, aquele moleque assim. E a grande frustração do Trujillo é que o filho, Ramses, como ele chamava, não teve o mesmo desempenho internacional como o Porfírio Rubirosa, que foi o grande personagem da República Dominicana. Vamos falar do Porfírio. Porfírio era foi filho... o grande playboy da sua época, né? Dos anos 50, dos anos 50 principalmente, até começo dos anos 60. Ele morreu em 65. O Rubirosa era filho de um diplomata que trabalhava na Embaixada Dominicana em Paris e passou parte da juventude em Paris e tal. Quando volta para a República Dominicana, ele era um sujeito que tinha morado na França e falava um pouco de francês. Sofisticado. Né?
Bom, aí vai que a filha do Trujillo, filha única, Flor de Ouro, Flor de Ouro, se o chama, nome só. se apaixona perdidamente pelo Porfírio, pelo Rubirosa, mas o namoro não tinha o carimbo de aprovação do Trujillo ainda, né? Aí o Rubirosa, começam os rumores no palácio, o Rubirosa fica com medo, se esconde fora da capital. Aí entram em ação os casamenteiros e, no fim, ele acaba se casando com a Flor de Ouro. E ele é nomeado embaixador, né? Nomeado embaixador em Berlim, foi Eu não sei se presente. tem alguma foto dele. Tem aqui, não, né? Eu não sei se separaram essas duas fotos que eu pedi, dele e do menino sendo nomeado, mas provavelmente não tem. Agora, ele ficou com fama, depois ele foi casado com Aldir Marinho, foi casado com Bárbara Daniel Darrieux também. Daniel Darrieux, aliás, a Daniel Darrieux, uma das ex-mulheres dele, ele foi casado com duas das mulheres mais ricas do mundo, a Barbara Hutton e a Doris Duke, bilionárias, né? Uma delas comprou a separação da Daniel Darrieux por $1 milhão, né? Tipo assim, deixa ele que eu... Ele jogava polo, tem uma biografia dele que o jornalista pergunta a ele, e o senhor nunca trabalhou? Ele fala, impossível, não tenho tempo. Porque era essa dedicação. E a filha confirmou para as amigas um dos motivos da inveja que o Rubirosa despertava no Trujillo e em todos os demais, né? Que ela contou a história famosa de que na semana da lua de mel, nas primeiras noites, ela ficava correndo em volta da cama para escapar do que ela dizia, aquela coisa enorme que ele apontava para mim. Não, ele, trocando em miúdos, ele tinha um pau enorme, gigantesco. É verdade, tanto que em Nova York, o apelido daquela coisinha de fazer assim, de tirar pimenta, o nome dessa maquineta era Rubirosa, que é essa coisa aqui. Você chegava num restaurante e dizia assim, me traz o Rubirosa, e vinha... Mas era uma figura fascinante, né? Foi casado com Odile depois, enfim. Mas parece que ele tinha uma paixão não concluída com uma das irmãs Gabor, né? Ele, uma delas. Ele chegou a namorar a Zazá, né? Que depois namorou também o filho do Trujillo. Mas ele namorou a Ava Gardner, demorou quem ele quis, né? Porque essa fama foi passando e ele passava a noite inteira botando pimenta. Tem uma fotografia dele com uma mulher que eu não sei quem é. Eu não sei se é uma milionária americana. E ele era super famoso. Morreu num desastre de se espatifando. Voltando de uma noitada em Paris, no Bois de Boulogne, ele tocou o carro a 100 por hora numa árvore. Porque ele também corria, né, como piloto. Também fazia tudo que um playboy faz, tanto que não tinha tempo para trabalhar. Claro. Evidentemente. Que acusações levaram à deposição do Perón em 55? Perón, depois de 55... Deixa eu tirar esse negócio daqui, que ninguém tira mais o olho aqui do... Olha aqui, por favor, lleve o senhor Rubirosa com todo cuidado. O Perón ser deposto em 55, ele era acusado de estuprar uma menina de 13 anos. Ele tinha uma mania estranha de frequentar aulas de ginástica e de dança de colégio de moças. E gostava de ver as premiações e de colocar medalhinhas e aproveitava a situação para enfiar dinheiro na mão das moças, cumprimentos exagerados, essas coisas. Uma dessas meninas, filha do zelador de uma escola, ele a transformou em amante dele, a levou para uma mansão lá onde... inclusive, ela ganhou muita coisa que tinha pertencido a Evita, né? Roupas, casacos, essas coisas. Então, quando foi deposto, enfiaram ele numa caioneira enferrujada e o despacharam para o Paraguai. Ele e os amigos eram acusados também de esvaziar o tesouro argentino, mandar boa parte em dólares e ouro para a Suíça. E foi proibido de usar o uniforme do exército argentino, né? Curioso que até hoje os argentinos se iludem com esse negócio de peronismo. O peronismo era um regime populista extremamente corrupto. Logo depois que ele foi deposto, uma comissão encontrou assim
infinidade de objetos, joias, coisas todas, né? A Evita, que os argentinos têm como uma santa, ia para Paris, as casas de moda promoviam desfile na embaixada, ela comprava um monte de coisa e largava a conta para o embaixador se virar, né? O Perón chegou a ter 350 motocicletas, né? Quando chegaram no palácio. E Gostava de ganhar presentinhos assim, como um Rolls Royce, um Mercedes, um Bentley. Eu acho que a explicação é que ele fez muito pelo social também, né? Na verdade, distribuição. Eu acho que um governo tem que promover, por exemplo, a criança precisa de escola, a pessoa precisa de saúde, e tem que existir isso como parte do governo. Não montar uma banca em avenidas e ficar, o que você precisa? Ah, uma escola para o meu filho, procura fulano. Ah, uma vaga no hospital. Assistencialismo mesmo. Né? Então, isso que é terrível, né? Bom, eu conversei aqui com o Carlos Taquari, que está lançando Tiranos e Tiranetes pela civilização brasileira. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta.